E essa semana saiu uma matéria do Wall Street Journal falando a respeito da volta do Lula de uma maneira não tão otimista e comentando sobre uma ameaça do judiciário à democracia brasileira. Vamos conferir o que essa matéria disse. Esse artigo foi publicado dia 25 de dezembro, então foi alguns dias atrás, e num jornal grande americano que chama The Wall Street Journal. A autora chama Mary Anastasia O'Grady, e é um artigo de opinião, mas essa autora ela faz parte do quadro de jornalistas do jornal e trabalha lá há muitos anos e ganhou vários prêmios. Eu vou deixar o link para o perfil dela e para a matéria também na descrição do vídeo. Bom, o artigo começa mostrando que o Lula se auto-intitula defensor dos pobres e que planeja ali ajudar a galera de mais baixa renda através do aumento dos gastos governamentais, mas que ele ignora completamente que o país tem uma previsão para os próximos 2 anos de baixo crescimento e de inflação. Então, é um cenário que não é muito ideal para esse tipo de política. Ela fala daquele fato que é sabido aqui entre nós que antes mesmo de assumir, logo depois de ter sido eleito, como ele não se comprometeu com ninguém no mercado financeiro, ele começou ali a dizer que ia revogar reformas, reformas trabalhistas, reformas tributárias, que ia acabar com privatizações ou até barrar processos de privatizações que já estão em andamento e que aumentaria os gastos também para ajudar com benefícios sociais. Os moderados, os liberais, ela menciona no artigo também, e cita o Armínio Fraga, ficaram surpresos e até cita a frase do Armínio Fraga, que ele falou esses dias aí, dizendo que apoiou o Lula no segundo turno, mas que estava com medo agora. Bom, ela diz que apesar de tudo isso, que já demonstra um cenário aí meio caótico e perigoso para o país, a maior ameaça não é o Lula, mas sim a Suprema Corte do país. Ela diz que eles têm saído frequentemente da jurisdição deles e ignorado completamente as leis. Além de que ela mostra que uma Suprema Corte que está comprometida em ajudar políticos corruptos por motivos ideológicos é um grande perigo para a democracia. Que, ironicamente, é justamente tudo que eles têm dito defender para sair dessa jurisdição, como ela disse. Se dizem defensores da democracia, mas têm tomado atitudes que são bem antidemocráticas e podem ser bem nocivas à democracia em si. Bom, aí ela comenta que as eleições no Brasil, no segundo turno, foram extremamente apertadas, mostra ali o resultado, que foi 50%, quase 51% para Lula e 49% para Bolsonaro. E comenta também que o Bolsonaro não discursou aceitando a vitória do oponente, mas que autorizou a transição e que a transição tem acontecido, tem corrido bem. Né? Aí ela começa a comentar o cenário pós-eleição, que diz que os perdedores não aceitaram bem e que tem tido muitos protestos pacíficos, ordeiros no país, e que uma minoria tem causado cenas de violência, atacado policiais, atacado propriedade privada, e isso é acurado, é certo. Eu também acho que é uma minoria que tem feito isso e que a grande maioria protestou de maneira pacífica. Pode não agradar a muitos, mas não foi algo que feriu o espaço ou a propriedade de terceiros, né? E os casos que sim fizeram foram a minoria. A autora mostra que, apesar de todos esses protestos contra o resultado das eleições, as principais lideranças da direita resolveram aceitar que Lula é o novo presidente do Brasil, reconheceram isso. E também o Exército, ela menciona que, apesar de todo esse clamor popular por intervenção militar, simplesmente seguiu as leis, a Constituição e não fez nada de errado. Bom, ela também comenta que o STF politizado, que é um dos argumentos no texto dela, deixou uma ferida aberta numa população aí, num público que já não confia muito nas instituições, e esse sentimento vem crescendo no público. Ela comenta da decisão de 2019 do próprio STF que resolveu soltar o Lula e por uma minoria apertada, e que isso contrasta diretamente com as decisões do mesmo STF em 2017 e que foram comemoradas por todo o público de condenar o Lula e todos os corruptos aí que foram presos durante a Operação Lava Jato. Ela mostra ali resumidamente o que foi os escândalos que foram orquestrados pelo Partido dos Trabalhadores e fala sobre a corrupção de
ambos os lados ali do espectro político, mas todas coordenadas pelo PT, e fala do BNDES, da Petrobras e de corrupção envolvendo outros países, como foi o caso aí de construção de obras milionárias na Venezuela, em Cuba, durante esse período. Ela diz que apesar de existirem sólidas evidências da condenação do Lula ter sido confirmada em 2 instâncias, mesmo assim o STF reverteu as próprias decisões de ter prendido Lula e anulou as condenações dele. E anularam justamente, por coincidência, pode ser, quando sabiam que os crimes do Lula não teriam tempo de ser julgados de novo e prescreveriam. Bom, ela começa a falar a respeito de como o STF censurou discursos políticos de empresários, de membros eleitos do Congresso, de gente do entretenimento e a sua grande maioria, se não for todos eles, de direita, de viés político de direita. E a gente pode lembrar de alguns casos aí que realmente confirmam isso, especialmente durante o período eleitoral, quando a gente viu até caso de censura prévia, como foi aquele caso do Brasil Paralelo, que nem tinha lançado um filme, que era a respeito do candidato Jair Bolsonaro, e então ninguém conhecia o conteúdo e o filme foi censurado antes de ser lançado. A gente teve o caso da Gazeta do Povo, que mencionou ali uma relação entre Lula e o ditador da Nicarágua e teve uma matéria legítima censurada. A gente teve jornalistas sendo censurados e proibidos de se referir ao Lula como ladrão, ex-condenado, que são todos termos legítimos e que só basicamente afirmam o que é a verdade. E do outro lado, a gente teve uma série de campanhas aí de fake news propagadas pela esquerda, caso de Janones, que foi as mais escrachadas, as piores mentiras possíveis, que não tiveram ação legal nenhuma, ninguém se preocupou e ele continua ali mentindo e prejudicando o outro candidato até o final das eleições. Bom, ela comenta também do TSE, que fez tudo isso que eu acabei de mencionar aqui durante as eleições e mais, e fez tudo isso em nome de combater as fake news, mas dadas as ações que foram levadas aí durante o período eleitoral, dá-se a entender que só existia um lado mentindo e só um lado propagando fake news. Agora também ela menciona outro caso recente, que é o caso que tratam nessa matéria aqui, e foi o conflito entre Congresso, que é quem deveria ter o poder de controlar o orçamento, e a decisão do ministro Gilmar Mendes, que contrariou o Congresso, que estava ainda em processo de negociação a respeito de estourar o teto de gastos ou não para poder bancar o projeto do Bolsa Família. O Gilmar Mendes, numa canetada, resolveu que sim, que aquele orçamento poderia ser bancado sem considerar o teto de gastos. E no final, o Congresso acaba cedendo à pressão e aprova ali por unanimidade a proposta que permitia que o Bolsa Família, que uma verba extra, estourasse o teto de gastos para ser usado com esse projeto. A autora diz ali que tudo indica que o STF está pronto para ajudar o Lula a conseguir o que ele quiser, com desmandos, utilizando do seu poder, pondo pressão em legisladores ou qualquer outra pessoa que tente entrar no caminho entre Lula e os seus objetivos. E isso é um prognóstico bem ruim para o país, até porque a ideia dos 3 poderes é justamente balancear e não permitir que ninguém faça nenhuma maluquice ou nenhum desmando e passe por cima dos outros. Ela termina mencionando Fraga de novo. Ela mostra essa entrevista que o Fraga deu para Bloomberg, que eu não conhecia ainda, mas ele disse essa semana que todas as políticas aí que vêm sendo propagandeadas por Lula e PT são coisas antigas, ultrapassadas, engessadas, que não fazem o menor sentido, makes no sense, até porque já foram tentadas por diversas vezes e não funcionaram. Eventualmente, a autora diz que o Lula vai ficar sem dinheiro, até porque o dinheiro que ele tem não é um dinheiro dele, ou não é um dinheiro do governo, porque o governo não produz nada, o governo é um órgão completamente improdutivo, parasitário, e esse dinheiro é nosso, e um momento ele vai acabar, ou eles vão imprimir dinheiro até que a inflação destrua tudo, e isso vai ser péssimo para o brasileiro. Eu acho ótimo uma reportagem dessa aí no pós-eleição, que não é tão comum ver pessoas falando mal do Lula no exterior. Geralmente as notícias que a gente tem são notícias completamente utópicas, fora da realidade, totalmente um otimismo ali sem nenhum fundamento.
Essa pareceu uma notícia bem mais sóbria, que mostra uma imagem bem mais real, e espero que mais dessas comecem a surgir e que a mídia pegue pesado e critique e mostre todas as coisas que têm acontecido nesse novo governo. Bom, galera, fico por aqui. Muito obrigado pela audiência. Se puder, dê um subscribe aí, deixa um like, um comentário e viva a liberdade. Tamo junto.